Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme A Longa Marcha. Em um futuro distópico, um grupo de jovens participa de um concurso anual chamado The Long Walk. Porém, para vencer, os jovens precisam caminhar em uma certa velocidade, senão são mortos, até sobrar um único sobrevivente. O filme tem direção de Francis Lawrence, que é responsável pelos últimos 3 filmes da saga Jogos Vorazes, né? No caso, ele só não dirigiu o primeiro filme, e também responsável por A Cantiga dos Pássaros das Serpentes, e o roteiro é de J.T. Moeller, que por sua vez é baseado em um livro de mesmo nome escrito por Stephen King, publicado em 1979, quando o autor ainda utilizava um pseudônimo. A história do filme é bem simples, acompanhando esses jovens do começo até o fim nessa caminhada mortal, onde cada vez mais e pouco a pouco mais eles vão ficando mais exaustos e mais angustiados com o momento ali que eles estão vivendo. Eu não sei se eu categorizaria esse filme como um filme de terror, mas se estivermos categorizando ele como um terror, eu gosto muito dessa simplicidade dele. Ele dá o contexto, é aquilo ali, e depois disso a gente acompanha esses jovens em um cenário em que é apenas aquilo, né? E a gente vai se assustando, assim, realmente por esse simples. É tudo muito verdadeiro, muito cru, muito assustador, justamente pelo quão realista ele é, e acho que muito se dá por conta dessa simplicidade, né? O roteirista, e imagino que isso venha do livro, né? Eu não li o livro, então não posso falar do filme como uma adaptação, né? Traz esse contexto que, apesar de ser um futuro distópico, é um futuro que não parece tão diferente do nosso, então acho que tudo isso acaba contribuindo para o filme ser ainda mais impactante e mais assustador. E o filme não se enrola, ele nos dá ali no começo um breve contexto de como que surgiu a Longa Marcha, né, esse desafio que os jovens têm que cumprir, e a partir daí a gente já é jogado para dentro da história acompanhando principalmente o Ray Garrett. E bom, para além do diretor, é quase impossível a gente não comparar esse filme com a saga dos Jogos Vorazes, né, e acredito que esse livro do Stephen King deve ter servido de forte inspiração para a saga dos Jogos Vorazes, porque as similaridades entre os dois são imensas, né? Primeiro a gente tem esse futuro distópico, que basicamente nasce depois de uma revolução, depois de uma briga, né? Aí a gente encontra uma figura autoritária que comanda tudo, um desafio envolvendo um número X de personagens, a transmissão desse desafio para todo o país, né? E o interesse das pessoas em assistir, e também um futuro melhor, né? A promessa de um futuro melhor para quem sair como campeão. Como eu falei, é bem parecido. E uma das coisas curiosas é que, apesar do diretor ser responsável pelos últimos 3 filmes da franquia Jogos Vorazes, eu sinto que o realismo dentro desse filme, a brutalidade que a gente vê dentro da história é muito mais similar com a forma de direção que a gente vê no primeiro Jogos Vorazes, que particularmente é o meu favorito. Que a gente vê essa coisa muito mais crua, né? Pode ter sido questão de orçamento no caso de Jogos Vorazes, né? Mas eu acho que tudo é muito mais brutal. As mortes, a gente vê aquilo, chega um ponto ali no começo, quando começa realmente Jogos Vorazes, que você até chega a desviar o olhar, assim, acho que aqui tem um pouco disso. Quando o livro foi escrito pelo Stephen King, a sua principal crítica era com a Guerra do Vietnã, em principal as campanhas militares, né, que traziam essas propagandas para incentivar jovens a se alistarem, né, o que difere principalmente, acho que a Longa Marcha de Jogos Vorazes é que esse sistema da Longa Marcha não é algo obrigatório, então os jovens, eles se inscrevem, se alistam nisso por vontade própria, né? E principalmente por essa promessa de grandes riquezas, de um futuro muito melhor, de um desejo grandioso, né? Uma coisa meio assim, uma solução meio falsa e fácil para os problemas que eles estão enfrentando. E por falar nessas propagandas militares, acho que outro filme que também dá pra gente fazer uma certa comparação, uma certa relação ali com A Longa Marcha, apesar de eu acreditar que os jovens de A Longa Marcha não sejam tão ingênuos e tão inocentes de certa forma, é com Nada de Novo no Front, né, que critica justamente essas grandes campanhas patrióticas feitas durante a Primeira Guerra Mundial, que fez com que muitos jovens se alistassem, né, e a desilusão que eles passam ali dentro. Eu acho que aqui não tem tanto uma ideia de que seria tudo maravilhoso dentro da Longa Marcha, mas claro que tinha talvez uma noção de que as coisas seriam muito mais fáceis, né? E acho que uma coisa aqui que se relaciona principalmente à Guerra do Vietnã
é justamente o trauma que eles passam ali de ver os companheiros deles sendo mortos ali ao longo dessa caminhada. A história é, de certa forma, extremamente trágica, porque a gente sabe como que ela vai terminar desde o início e ela nos entrega exatamente isso. Então, ao longo do filme, a gente meio que vai se apegando a esses personagens, né, principalmente ali aos dois protagonistas, mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, e a gente sabe o destino de grande parte daquelas pessoas, mas ainda assim não deixa de ser nem um pouco brutal e triste e emocionante a gente ver isso. E de certa forma, a gente sente até um pouco do trauma que os outros personagens ali que tem que continuar caminhando sentem quando essas mortes acontecem. E ainda sobre Jogos Vorazes, né? Foi um filme que eu pensei muito ali durante a longa marcha, não vou mentir pra vocês. Mas ainda sobre Jogos Vorazes, acho que também outra coisa que a gente pode trazer aqui de Jogos Vorazes para esse filme é justamente esse espetáculo da morte, né? Como eu falei, a longa marcha é transmitida para as pessoas do país, assim como os Jogos Vorazes, e as pessoas assistem, as pessoas vão até lá para ver, comemoram quando faltam, é tipo uma cultura meio mórbida, meio esquisita, meio por curiosidade, meio, sei lá, assim, né? E o filme critica justamente isso, essa transformação da tragédia em um grande espetáculo, né? Da morte em um grande espetáculo, né? Dessas cenas chocantes, assim. E de certa forma, pra mim, o filme, na verdade, foi algo que me fez querer não olhar nos momentos das cenas brutas. E por falar em brutalidade, muito do marketing do filme se falava sobre como o filme era violento e como ele não desviava a câmera, mesmo nas cenas de morte, e posso testar pra vocês que isso é extremamente verdadeiro. O filme é muito realista nesse sentido, muito brutal, muito violento e muito cru. Assim, é algo que chega a nos passar um incômodo, até pelo quão rápido que as coisas acontecem. E até as mortes que a gente não vê chegam a nos impactar, né? Tem uma cena do filme que é justamente durante a primeira noite deles, passando por essa longa marcha, que é verdadeiramente muito assustadora, assim, os barulhos, os gritos e tudo que a gente escuta e o nosso desespero pelos protagonistas, né? Acho que o filme consegue, de certa forma, passar pra gente um pouco do que eles sentiram ali, do que os personagens estavam sentindo durante aquela caminhada, né? E além de tudo, acho que o que mais assusta é a frieza dos soldados, né? Que tem que ali eliminar os outros participantes, os que não cumprem ali os requisitos, e a frieza completa ali deles, né? E o fato de que os outros precisam apenas continuar, eles não podem ter qualquer tipo de reação, eles só têm que continuar andando e é isso. Isso é uma das coisas que torna o filme ainda mais brutal, porque os personagens que continuam, eles vão ficando em um estado de cada vez mais choque, assim, né, com o que tá acontecendo, cada vez mais impactados, precisando não só sobreviver a esse grande desafio, mas também lidar com o trauma de você ver uma pessoa ser assassinada na sua frente. E são nesses momentos mais crus do filme que acho que ele encontra os seus momentos de auge, que é onde ele resolve mostrar justamente a humanidade, principalmente no relacionamento entre o Ray e o Peter McGrives. Os dois se conhecem logo no início da marcha e eles criam uma amizade que parece de anos, se conhecendo cada vez mais ali ao longo dessa grande jornada, e acho que o que me marcou muito foi um sentimento de lealdade muito verdadeira ali entre os dois personagens, em que eles não esperavam nada em troca, eles só simplesmente criaram esse laço muito forte, né? Acho que muito fortificado por conta desses traumas, né? Mas que também acaba nos pegando e nos impactando e fazendo com que a gente também se importe ali com aquela dupla. E o que é mais legal é que ao longo da história os dois acabam tendo conversas e reflexões muito interessantes sobre o momento em que eles vivem politicamente, mas também sobre amor, a vida e a empatia. Os dois, de fato, são o coração do filme e fazem com que a gente se apegue ali à história e que fique vidrado e que se importe com o que acontece ali com eles até o final da história. E acho que isso que faz ela ser ainda mais emocionante, porque, como eu falei, é uma tragédia, né? A gente sabe o que vai acontecer com eles no final. E bom, se a gente já não sabia, o filme deixa claro que o Cooper Hoffman e o David Johnson são dois atores que a gente precisa ficar de olho aí no futuro. O Cooper Hoffman já fez Licorice Pizza, ele tava em Saturday Night, ele é filho do Philip Seymour Hoffman, que é um grande ator, e acho que ele pega alguns maneirismos do pai dele que são muito legais de se ver, e o David Johnson tava em Alien Romulus, que também foi um destaque ali, principalmente porque dentro da história ele interpreta um robô, né, e é muito legal ver a forma como ele traz isso pra dentro do personagem, né, e aqui acho que os dois super funcionaram como protagonistas, acho que eles têm uma química muito boa, que faz com que a gente se apegue ali aos personagens, se interesse pelas amizades deles e que
sinta que aquela amizade é realmente verdadeira. Bom, eu comentei bastante sobre isso na crítica de A Vida de Chuck, que também é outro filme que é uma adaptação de um conto do Stephen King, e eu acho muito legal como tem algumas obras do diretor em que a gente consegue ver momentos muito bonitos e ao mesmo tempo trágicos, né? A gente vê isso em A Vida de Chuck, aqui em A Longa Marcha, em A Espera de um Milagre, Shawshank Redemption e Conta Comigo, principalmente nos momentos em que esses filmes falam sobre amizade, lealdade, né? Você estar ali para um outro. Acho que assim como A Vida de Chuck, né? Que, enfim, começa o filme falando sobre um momento pré-apocalíptico, né? Que a gente vê as pessoas meio que voltando a depender umas das outras, encontrando conforto umas das outras. Aqui é uma situação muito parecida, né? Esses jovens, eles estão competindo entre si, mas ainda assim eles desenvolvem laços e são esses laços que fazem eles ficarem mais fortes nos momentos de maior necessidade, assim. E são esses laços que fazem o filme ser extremamente bonito, ter momentos extremamente emocionantes, né? Fazem o filme ser realmente diferente e especial. Essa eu acho que é a grande diferença entre esse filme e Jogos Vorazes, né? Porque Jogos Vorazes você vê um bando de jovens ali competindo entre si. E aqui, por não ter essa coisa desse contato direto, né, de você ter que batalhar contra outra pessoa, acaba sendo muito mais trágico, porque você vê as pessoas criando esses laços e criando amizades bonitas, tendo relacionamentos bonitos e tendo conversas, e conversas que têm um tom um tanto quanto melancólico, porque todos eles sabem a tragédia do destino, né, que aguarda eles. Enfim, é um filme que acabou me surpreendendo, porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu tinha ficado intrigada por conta do marketing, mas realmente não esperava, e acho que é um filme que super vale a pena assistir no cinema, principalmente por ser um filme tão vívido, né? E pelo trabalho sonoro, pelos esses momentos, assim, acho que é um filme que vale assistir no cinema e ter a imersão mesmo de se sentir caminhando. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.4 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de A Longa Marcha, e também deixar aqui nos comentários qual que é a sua adaptação favorita do Stephen King. Foi isso e até o próximo vídeo.